2, 1. Vai lá, Sônia. Olá, pessoal, muito boa tarde, obrigada, Denis, muito boa tarde a todos que estão conosco, Gláucia, já saudando aí a nossa capitã, né, que organiza todos esses nossos webinars. O webinar GRI Reflexões e GRI Mão na Massa são oferecidos pela GRI com apoio da Blendon. Então, Denis, gratidão aí por essa parceria tão rica e tão importante para a gente. Meu nome é Sônia Favaretto, eu sou com muita honra, muita alegria, muito prazer, chair do Conselho Consultivo da GRI aqui no Brasil, e é em nome dela que eu quero agradecer novamente ao Denis, a Blendon, a companhia aqui, e dizer que o objetivo dos nossos webinars, como o Denis falou um pouquinho antes, né, gente, é promover o debate, compartilhar conhecimento, fortalecer essa agenda da transparência no Brasil. E hoje é uma sessão muito especial. A gente vai falar sobre saúde mental. Esse é um tema que consta nas normas GRI 403 de saúde e segurança do trabalhador e tem relação direta com a DS3, que é saúde e bem-estar, na meta 3.4. Essa meta diz que a gente tem até 2030 a meta de reduzir 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. Alguns dados de contexto aqui que eu queria trazer para vocês. 12 milhões de doentes, a OMS aponta o Brasil como o país mais deprimido da América Latina, com uma taxa acima da média mundial, 5,8% contra 4,4%. O Celso vai falar muito sobre isso com a gente hoje. Em todo o mundo, 615 milhões sofrem de depressão e ansiedade. E ainda também, segundo um estudo recente da OMS, há um custo estimado de cerca de $1 trilhão em perda de produtividade a cada ano. Em 2018, o ISMA-BR constatou que 72% da população brasileira sofre de alguma sequela de estresse e 32% do burnout, o nosso famoso burnout, né? Em 2019, a OMS, Organização Mundial da Saúde, incluiu essa síndrome do burnout, também conhecida como a síndrome de esgotamento profissional, na classificação internacional de doenças. Bom, o nosso webinar de hoje tem justamente o objetivo de promover a reflexão sobre esse tema, trazer ideias para que a gente possa gerenciar melhor esse risco, porque no fim do dia, é claro, a gente também está falando de um risco importante quando fala da saúde do trabalhador, das nossas empresas, né? E a gente, nesse momento tão atípico da pandemia, a gente sabe que a dimensão social teve a sua visibilidade bastante ampliada, o que dialoga com esse nosso tema, né? Inclusive, teve um tempo atrás, eu escrevi um artigo sobre uma proposta de que a gente tivesse um ODS transversal, né, que fosse da saúde mental, saúde psíquica, na verdade, que foi o termo que eu usei naquela época, porque é fundamental a nossa saúde psíquica para todo o restante que a gente empreende, né? E hoje a gente vai entrar em detalhes para isso. A gente tem convidados muito especiais, aos quais eu já agradeço de antemão. Na primeira parte dessa sessão, a gente vai ter uma apresentação do Celso Greco. O Celso é o autor do livro A Decisão de que o Mundo Precisa. Aliás, está o meu aqui, com a minha dedicatória, Celso, que eu tive o prazer de estar no lançamento. Celso é um parceiro de muita longa data, uma pessoa que eu admiro profundamente, um profissional como poucos, extremamente criativo e à frente do seu tempo. Ele vai falar com vocês sobre tudo isso, e não é à toa que ele também desenvolveu a pesquisa que ele vai apresentar para nós hoje, que são os 7 espectros da solidão. É a primeira pesquisa sobre o tema no Brasil, e ela constata aí que a gente... não vou adiantar não vou constatar quem sou eu para falar para o autor do que a pesquisa fala, ele vai contar para a gente quais são todos os achados da pesquisa. Na sequência, após a apresentação do Celso, a gente vai ter uma rodada de debates com as nossas, né, um time 100% feminino, olha aí, Celso. A gente vai estar com a Ana Lisete, que recentemente defendeu a tese O Mal-Estar da Crise Ambiental, analisando o estresse e o sofrimento provocado em comunidades impactadas negativamente por atividades empresariais. A gente vai estar também com a Rebeca Toyama, que é especialista em conscientização financeira, planejamento de carreira e de vida, e vamos estar com a Débora Mello, outra grande companheira de jornada aí, desde as épocas de Bank Boston, colega, uma profissional que eu admiro profundamente também. Débora é psicóloga, sócia da Lana Caná, e vai falar sobre uma pesquisa com profissionais de sustentabilidade e suas motivações. Ou seja, a gente tem aqui uma tarde recheada de boas informações e reflexão sobre um tema que é caro a todos nós e que, se não nos afeta diretamente, certamente afeta alguém que nós conhecemos muito proximamente. Então,
certeza que a gente vai sair muito mexido e muito alimentado desse webinar de hoje. Então é isso, a gente tem uma programação até 4h30, começando com a apresentação do Celso, farei uma rodada de perguntas entre elas, vamos para as perguntas da audiência, então, como o Denis falou, já podem ir enviando, depois uma segunda rodada e o encerramento. Então, sem mais demoras, eu vou passar aí para o Celso. Celso Greco, por favor, está contigo. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Sônia, Gláucia, pelo convite para falar desse trabalho, que eu tenho um carinho enorme por ele, e para mim é uma honra estar aqui num fórum tão importante, tão expressivo quanto o GRI, e para trazer um tema que eu jamais pensaria que eu iria encontrar os achados que essa pesquisa trouxe. E o mínimo que eu posso fazer para retribuir o espaço que vocês estão me dando, que é fantástico, é contar para vocês uma coisa boa, que graças a um acidente de percurso, o que vocês vão assistir aqui, todos que estão conosco, é absolutamente inédito. Essa pesquisa não foi divulgada ainda, o acidente de percurso é porque ela deveria ter saído na mídia no domingo passado, talvez ela saia nas próximas semanas, mas ninguém viu ainda o que vocês vão ver. A gente tem pé quente, Celso. Não, desculpa, mas vai ter essa divulgação, vai ser no próximo domingo. Eu começando a acreditar. Eu não tinha uma explicação de por que não saiu, você já me deu uma pista agora. Mas é ótimo. Eu vou começar a apresentar e vou dizer no próximo slide, porque não sou eu que estou manejando, mas a história dessa pesquisa começa com esse livro que a Sônia apresentou. Eu tenho 20 anos trabalhando exclusivamente no setor socioambiental como consultor, ajudando lá no início empresas a criarem pensamentos, posicionamentos, plataformas em responsabilidade socioambiental, dando seus passos em sustentabilidade, investimento social privado, filantropia estratégica. Isso é o que eu faço há 20 anos exclusivamente com a minha consultoria, que chama-se Atitude. E aí eu resolvi, no ano passado, escrever um livro. Esse livro tem a ver com a minha trajetória profissional, tem a ver especialmente com levantar uma questão de por que nós somos uma sociedade ainda muito pouco engajada em temas como voluntariado, filantropia. A gente está sempre lá no fim da fila dos rankings internacionais de engajamento e participação civil. Fábio Barbosa escreveu o prefácio do livro, e eu precisava, para fazer esse livro, estabelecer alguns contextos, porque para cada razão que eu descobria, que explicava o porquê do brasileiro não ter a cultura para isso ou para aquilo, eu tinha um argumento. Então, no meu livro, eu trago 7 caminhos para você sair da indiferença e fazer algo, de uma forma muito concreta. Mas, próximo slide, para estabelecer esse contexto e para buscar as razões de sermos como somos, eu fui olhar o estado do mundo. E comecei, em janeiro do ano passado, pelo relatório de riscos globais do World Economic Forum, que já apontava esse dado de 7 milhões de pessoas em risco ou já em situação de comprometimento de saúde mental por conta de um uso excessivo ou de um ambiente que envolve muito tecnologia. Então, um fator externo afetando saúde mental. Encontrei o Ministério da Solidão na Inglaterra. Isso não é um nome fantasia, na época, no meu livro, eu chamo de Secretaria da Solidão, porque era o nome, o livro estava pronto, eu lancei o livro em julho, e eu escrevi entre fevereiro e julho o livro, mas entre fevereiro e julho a Secretaria virou um Ministério da Solidão, porque o governo inglês detectou numa pesquisa que 15% da população já se declarava solitária. Aonde ele descobre esse dado? Num aumento na busca por remédios e tratamentos no sistema de saúde público. Ele não fala, a pesquisa na Inglaterra não tratava de uma imagem que pode ser clássica, pessoas que ficam viúvas, que se separam, que os filhos vão morar em outra cidade e, portanto, passam a viver isoladas ou sozinhas. O que o Ministério identificou foi pessoas tendo uma vida normal, com famílias, aparentemente uma vida social, trabalhando, empregadas, mas vivendo um estado de solidão interna e de alma. Onde que isso estourava? Na saúde. Então, a ponta foi o sistema de saúde público dizendo tem muita gente procurando, aparentemente não tem problema na vida, mas está precisando tomar remédio. Tem uma pesquisa da Cigna Global, também do ano passado, com jovens da Universidade da Califórnia, e quase a metade, 49% desses jovens se declaravam solitários dentro de uma universidade.
E Harvard, que desde 1938 faz aquela que talvez seja a mais longa pesquisa para descobrir quais são as raízes que determinam uma vida feliz, a saúde física e mental, elege como resultado alguns fatores. Claro que você precisa ter alguma previsibilidade, você tem que ter um sistema de saúde, você tem que ter um plano de aposentadoria. Existem algumas seguranças que a gente precisa, mas no cerne da felicidade está a conexão com o outro. Isso é o que essa pesquisa, desde 1938, vem confirmando. Eles já estão na terceira geração de um mesmo grupo de pessoas que vêm sendo investigadas, né? Próximo slide. Então, diante desse quadro, toda vez que eu ia falar do meu livro, apresentá-lo, fosse uma palestra, uma conversa, ou pessoas que leram o livro, e esse tema está na introdução do livro, e diziam, olha, teu livro é isso, é aquilo, é fantástico, eu gostei, mas aquela coisa da solidão me pegou. Que interessante aquilo que você trouxe. Eu resolvi empreender uma pesquisa. Eu contratei um instituto, isso foi uma iniciativa pessoal, sem patrocínio. Eu contratei um instituto, que é um dos 20 maiores institutos do Brasil, e contratei uma diretora de pesquisa. A diretora é uma especialista em pesquisas comportamentais. Hoje ela atende Rede Globo, Natura, Ambev, Marisa, Magalu, Magazine Luiza. Ela não faz a pesquisa comportamental para entender o comportamento no consumo, né? Mas ela faz a leitura da sociedade, o que a move e como é que isso pode, talvez, se refletir em hábitos, questões de consumo. Essa é a especialidade dela. Então, o que ela fez nas primeiras etapas aqui dessa pesquisa? Primeiro momento, fomos conversar com especialistas, psiquiatras, psicólogos, e perguntar, existe algo que a gente possa entender como solidão diante desse estado do mundo e dessas referências que nós temos aqui internacionais? Que seja diferente de depressão? E se existe, como é que a gente classifica e encontra isso? A resposta foi sim, tem. Então, a conversa com os especialistas, foram cerca de 15 especialistas diferentes, nos serviu para estruturar um questionário. Feito o questionário, fomos para a segunda parte, pesquisa qualitativa. Foram 100 entrevistas em profundidade. Dessas 100 entrevistas e da conversa com os especialistas, nasceram os 7 espectros da solidão, que eu vou mostrar para vocês. E aí era necessário, para que houvesse valor científico no que a gente estava identificando, confirmar isso nacionalmente. Aí entrou o Instituto, que fez a pesquisa nas 5 regiões do país, foram 2.500 entrevistas, isso tudo é padrão Datafolha, Ibope, né? Nós não escolhemos entrevistar 2.500 pessoas, isso é o que as métricas de pesquisas apontam. Para ter uma margem de erro de 2,2, margem de confiança de 95%. Se a gente repetir essa pesquisa 100 vezes, em 95 os resultados vão ser esses, né? E o que a gente encontrou? Próximo slide. Encontramos, então, os 7 espectros da solidão. Mas o que mais choca é que na faixa etária dos 18 aos 34 anos é onde os 7 espectros se apresentaram nessa pesquisa nacional em maior incidência. Esses espectros, eu vou falar rapidamente sobre cada um, estou olhando aqui meu tempo, eles não são excludentes, eles variam em intensidade, tem gente que está mais para cá, mais para lá, tem gente que consegue passear pelos 7, mas isoladamente ou em conjunto, eles contribuem para formar isso que a gente está chamando de um estado da solidão, e que de um jeito bonito pode ser traduzido como andar desacompanhado de si mesmo, né? Bonito e triste falar desse jeito. Mas, próximo slide, quais são os 7 espectros e onde é que eles se apresentaram? Eles não estão em ordem de importância, então essa ordem é randômica. Eu vou ler aqui, começando pela ansiedade. Ansiedade de performar, ele é um dos que mais está presente em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. Tem a ver com a autossuficiência como um valor. A gente está vivendo uma sociedade em que o self-made man, self-made woman, a pessoa que não depende dos outros, a pessoa que se faz por si própria, ela se torna modelo. Então, independência é um modelo. Culto à realização individual é um modelo. Só que isso é para um ou outro que dá certo. Para a grande massa eu aspiro, eu admiro, mas eu não faço ideia de como é que eu vou chegar a isso. E quando eu não chego, isso me dá uma ansiedade. A irrelevância tem a ver com invisibilidade, com um sentimento muito forte de que a gente vive tempos de relações utilitárias. Eu sou quem sou porque eu tenho este cargo, porque eu sou reconhecido.
porque eu estou numa posição, mas o dia que eu não servir mais, eu serei descartado. No dia seguinte, e não farei falta. O abandono veio de um aspecto que chamou muita atenção, porque ele tem muito a ver com família, mas com ausência de presença calorosa. Não é o afastamento de estou com saudades das pessoas que eu não vejo. Não, eu não tenho presença calorosa dentro de casa. É o que a gente chamou de lar tecnolar. Cada um com seu aparelho, com seu notebook, ou seu celular, e todos juntos, mas cada um dentro do seu mundo. Tem uma coisa de inadequação, veio forte muito também nos jovens, é um sentimento de não pertencimento. Eu vivo em descompasso. Eu não sei se eu vivo a minha aspiração, meu propósito, mas eu sinto que eu não gosto do que eu faço, eu não sei o que eu quero. Esse descompasso me leva para as redes sociais. A rede social, ela é ao mesmo tempo refúgio e acolhimento. Eu vou para lá porque eu estou em descompasso com o mundo real. Eu sou acolhido, vocês não têm ideias do que tem de grupos de todo tipo, para ensinar a se automutilar sem se matar, quase suicídio sem concluir o suicídio para quem quiser se suicidar, tem de tudo, tem de tudo. Mas tem também uma situação que é assim, quanto mais eu frequento, quanto mais eu me comparo, eu sofro. Porque por mais que eu saiba e eu mesmo represente um personagem nas redes sociais, os outros personagens parecem são mais felizes do que aquele que eu tento criar. É uma loucura essa história. Um outro espectro de solidão, que também colabora com a ansiedade, esse estado de alerta de respostas rápidas e de imediatismo que a gente passou a viver, e que eu mando o WhatsApp e ficou azul, a pessoa não respondeu, então eu sou irrelevante. Então eu realmente, tá vendo? Eu sou uma pessoa que eu respondo tudo para todo mundo rapidamente, ninguém me responde, então eu estou em descompasso, em inadequação. Mas esses tempos de respostas muito rápidas, né, criando esse estado permanente de alerta. Isso é uma loucura. No meu livro eu trago uma fala da diretora do hospital lá da Inglaterra, onde eles aplicaram uma espécie de um antídoto para essa história da solidão. E ela diz o seguinte, desde os tempos da caverna, a gente aprendeu a viver em bandos e se apoiar mutuamente. Havia um predador, e o predador só não era talvez mais forte que o bando. Quando eu estava sozinho, eu entrava em estado de alerta porque eu dizia assim, o predador vai me atacar. Eu tenho que estar alerta para o predador a qualquer momento. Isso gerava o mesmo hormônio que gera o estresse, o burnout. O cérebro produz e entende estados de alerta como o predador vai me atacar. Antigamente era um dinossauro, hoje em dia é um estado de alerta que eu não sei o que é, mas eu fico o tempo inteiro atento. O último espectro da insegurança, a gente achava que quando vem insegurança, claro, violência urbana, etc., mas ele veio de vulnerabilidade social. Essa pesquisa é pré-pandemia, ela ficou pronta em fevereiro, onde se dizia o seguinte, eu não tenho como contar com o Estado, eu não conto com o governo, se eu não tiver um plano de saúde, se eu não puder pagar uma escola privada, eu estou em estado de vulnerabilidade. Existe sim a violência urbana, mas existe uma outra insegurança que é o que vai ser da minha vida. Se eu não puder pagar meu plano de saúde, se eu não puder ter meus filhos numa escola pública. Com a pandemia, eu vou falar de um pareamento que nós fizemos, que é repetir a pesquisa durante a pandemia, surge um outro tipo de insegurança. Porque existe uma coisa fácil de identificar, que é eu saio à noite de um cinema, meu carro está estacionado na rua, e tem um sujeito estranho, eu falo, vamos dar um tempo, espera um pouquinho, deixa ele sair de perto. Eu consigo identificar, eu aprendi a ler cenários de perigos, especialmente para a gente que mora em São Paulo. A gente sabe as ruas que não é para ir, os bairros, os horários. E com a pandemia? Né? Eu entro no elevador a hora que meu vizinho sai na mesma hora. Eu encontro no supermercado um amigo, eu fico a 2 metros, eu estico o punho e faço aquele cumprimento. O que eu faço? O perigo agora mora ao lado. Então a gente passou a viver um estado de alerta e de insegurança, que também está ligado a desemprego e perda de renda. Há muito receio, pode passar o próximo slide, em sociedade com relação a isso. Nós fizemos um pareamento da pesquisa, porque a gente falava de solidão, não de isolamento, a gente está vivendo isolamento compulsório, né? Solidão era uma outra história, mas era importante atualizar a pesquisa. Então, como é que é um pareamento? Tecnicamente, você voltamos em 650 das 2.500 pessoas, repetimos as perguntas, acrescentamos algumas. Estatisticamente, não houve variação significativa. Quem era solitário continua solitário, ansioso, ansioso,
Mas, bom, houve sim um aumento de ansiedade, que talvez seja um pouquinho mais relevante. Os outros espectros todos seguem os mesmos. Mas a gente identificou, e eu já estou caminhando aqui para o final, 3 estágios da pandemia, que ainda não acabaram. O primeiro deles é perplexidade. Então, num primeiro momento, quando surge a pandemia, o sentimento da população era assim: como assim? O que é isso? Mas do que se trata esse vírus? Quanto tempo nós vamos ter que ficar em casa? Mas como não tem vacina, então havia uma perplexidade. Esse foi o momento em que, pode passar o próximo, as pessoas passaram a buscar muita informação, que precisavam entender o que estava acontecendo. E aí a informação, do jeito que nós vivemos, a gente sabe disso, trouxe muito conflito. Ao mesmo tempo em que o Jornal Nacional, que estava um pouco na bacia das almas, voltou a ter picos de audiência, porque as pessoas ligavam a TV para tentar entender e ouvir o ministro falar, vinham outras opiniões de governo, de especialistas, de mídia, de influencers, dizendo não é isso tudo, não é bem assim, é uma gripezinha, é isso e aquilo. Então o segundo estágio da pandemia foi conflito. No que ou em quem que eu acredito? Junto com outro conflito muito claro, perda de renda, que conta que eu pago. Agora é a hora do boleto, agora é a hora do condomínio, não vou deixar de pagar a internet, mas como é que eu faço? Aí veio o terceiro, pode passar, que é o estágio atual. O próximo slide. Próximo slide, você consegue, Denis? Esse, obrigado. Que é exatamente o que nós estamos vivendo. O pareamento ficou pronto há 15 dias. Então, eu posso dizer para vocês, de agora, é o da negociação. Estão acontecendo uns fenômenos interessantes. Primeiro, as pessoas começaram a decidir do que elas vão abrir mão. Não abrirei mão de pagar o meu plano de saúde, a minha internet, o boleto do condomínio, paciência que espere. Não abrirei mão de pagar aquilo, mas o da escola, não vou fazer nada. Quando acumular, vocês me avisam, a gente negocia. Começou uma certa negociação. Porque as pessoas estão tentando fazer escolhas e entender do que elas vão dar conta. Quando você olha as classes mais altas, mais bem informadas, os especialistas, e pergunta qual é o nosso estágio, eles dizem, isso aqui vai durar muito tempo, vamos continuar de máscaras, não vai ser fácil sair dessa situação, e vamos ter caos e ainda consequências graves. Quando você vai para as classes C e D, e você fala de autoestima e fé, é uma explosão de otimismo. Não, vai dar certo. Não, vai ser possível. Porque as pessoas estão negociando com elas qual é o sentimento que eu escolho ter. Nas classes CD, a gente está vendo que elas estão escolhendo ter fé e otimismo e autoestima, talvez em detrimento de algumas outras coisas das quais elas precisem abrir mão. Próximo, acho que eu acabei minha pesquisa, já não lembro, acabei. Essa pesquisa completa, ela tem 95 slides, ela tem todos os recortes por idade, por faixa etária, por região. Eu tentei dar um resumo para vocês dentro do tempo que me foi dado, mas eu considero bastante preocupante qualquer pessoa que esteja em qualquer posição de tomar decisão, especialmente junto a empresas, porque a gente está falando de Brasil, de pessoas, de classes sociais, mas qualquer pessoa que comande ou tem uma posição de comando de gente, é dessas pessoas que você conhece que eu estou falando com essa pesquisa. Eu posso não ter entrevistado exatamente a pessoa que está na sua empresa, mas eu entrevistei e nós temos um sentimento do Estado da nação. Acho muito difícil que, exclusivamente no seu ambiente de trabalho, ninguém tenha nada a ver com essa pesquisa, né? Mas fica aqui também para vocês a oferta de compartilhamento, seja do material da pesquisa, seja dessa conversa, quando vocês quiserem. Obrigado. Obrigado, Sônia, e obrigado, Gláucia. Celso, muito obrigada. Primeiro, parabéns pela pesquisa, obrigada por conseguir resumir aí para a gente, né? Imagina, ficou com muita vontade de quero mais, né? Mas muito obrigada aí pelo poder de concisão, e é incrível, né? Eu fiquei assim acompanhando as tuas falas. A gente se identifica, né? É impossível não se identificar com algum espectro mais de um da solidão, e é muito forte saber que na faixa etária dos 18 aos 34,
os 7 se apresentam com mais incidência, né? Então, realmente, a gente tem muito aí para olhar essa epidemia da solidão, né, Celso, provavelmente aí que a gente está vivendo também. Então, me identifiquei, acho que também a nossa audiência. Então, muito obrigada por enquanto. A gente vai passar agora para a primeira rodada, eu vou fazer uma pergunta para cada uma das nossas convidadas. O online é meio cruel, né, porque se fosse pessoalmente, a gente estaria olhando um para o outro, interagindo, mas eu quero estimular, Celso, que você fique à vontade, caso você queira fazer alguma consideração entre uma resposta e outra resposta, só, por favor, fique à vontade. Vou fazer, então, as perguntas individuais aqui, e também aí estimulando a nossa plateia para já ir enviando, tá bom? Muito bem, então eu vou passar primeiro para a Rebeca. Rebeca, vamos conversar com você um pouquinho sobre a síndrome do burnout, né? O Brasil tem sido recordista nessa triste síndrome, né? Eu queria saber de você, assim, quais os impactos que você vê na produtividade, outras implicações, e, claro, fica à vontade aí para reagir frente ao que o Celso apresentou também. Por favor, Rebeca. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, parabéns pela escolha do tema, Celso, parabéns pelo livro, por compartilhar informações, está muito alinhado, acho que, com a minha fala, né? Eu queria começar com uma reflexão que a gente passou, enquanto espécie, muito tempo, né, em busca de um sentido para a morte, e atualmente a gente vem buscando um sentido para a vida. Eu acho que é muito disso que o livro do Celso tem trazido. Por muito tempo, a religião nos trouxe respostas, atualmente a ciência tem nos trazido algumas respostas, seja para a longevidade ou seja para a qualidade de vida, mas a gente vai observar que esses dois movimentos nos levam a acreditar que a força, a resposta está lá fora. Então, acho que vem um pouco desse sentimento de solidão, desse enfraquecimento, de que as pessoas acabam indo para o trabalho buscar esse preenchimento. E aí a gente começa, em 68, estudar, né, o que é um workaholic. Então, antes da gente falar de burnout, a gente começou em 68 a estudar o que era workaholic. O psicólogo que cunha esse tema, ele traz da própria experiência dele, ele era um dependente de álcool, e ele começou a perceber que não era só de álcool que as pessoas ficavam dependentes, elas ficavam dependentes também de trabalho. Inclusive, na área de conscientização financeira, a gente estuda isso como distúrbio financeiro. Então, o excesso de trabalho, ele traz, né, distúrbio financeiro. A gente sabe que distúrbio financeiro também derruba a produtividade de um colaborador. Aí, como a Sônia trouxe, a gente tem em 74 a síndrome do burnout, e a gente não para por aí, né, porque aí depois a gente começa a estudar em 89 karoshi, que aí é a morte por excesso de trabalho, né, que inclusive o governo japonês entende como acidente de trabalho desde 89, né, e os impactos na produtividade da empresa, né, vão talvez ter bastante foco em dois nomes, que é o absenteísmo. Então, quando um colaborador, ele tem, aí a gente está em pleno Setembro Amarelo, inclusive, ele traz essas questões de desajuste de saúde mental, dentre eles o burnout, a gente vai ter as faltas, mas o que a gente observa muito dentro de empresa é o presenteísmo. Então, pessoas que acabam trabalhando 12, 14, 16 horas com grau de produtividade muito baixo, com grau de erro muito alto, que a pessoa está lá, e ela continua trabalhando 12, 14, 16 horas, e a produtividade não vem, o resultado não vem, os erros crescem, a qualidade cai, né, tanto que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela, né, cunha o tema psicofobia, porque como cada um de nós, enquanto talvez gestores e pessoas de organizações, a gente não passa por um treinamento para lidar com isso. Então, a gente não tem uma disciplina na faculdade, raramente temos essa disciplina numa especialização, no MBA, para lidar com pessoas que trazem esses quadros de burnout ou qualquer outro desajuste de transtorno mental. E aí a gente acaba refutando. E muitas vezes é por conta disso que as empresas deixam de lado a sua responsabilidade social junto a esse assunto, e aí a gente vai ter aí os quadros de demissão, né? E falando de sustentabilidade, esse ciclo ele não é nada sustentável, porque da mesma forma que um tecido, quando ele fica estressado, esgaçado, né, ele é descartado, né, um profissional
que acaba também entrando nesse ciclo, ele acaba também perdendo a função dele no sistema e dando origem para sua própria demissão, que era tudo que ele não queria, por isso que ele trabalhava muito. Então, a gente tem um desafio muito grande com relação às empresas, que é trazer um novo olhar para isso. Felizmente, a gente já tem visto muitas empresas trazendo programas de bem-estar, programas anti-estresse e programas agora de identificação de transtornos ou desajustes na saúde mental dos seus colaboradores. O tema tem ficado um pouco mais crítico agora, nesse momento de pandemia. Achei muito interessante no trabalho do Celso ele ter feito, né, a atualização de dados, porque as pesquisas todas vão precisar desse olhar nesse momento. Mas eu queria, Sônia, terminar com uma provocação, que é para lembrar que uma empresa, né, ela é um sistema formado por todos nós. Então, esse nosso desafio de também não perder o olhar para o nosso bem-estar, né? Não é possível que a gente dedique a maior parte do nosso dia, a maior parte da nossa energia para uma única área da vida, deixando de lado saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde financeira e saúde espiritual, né? Então, sim, é um desafio das empresas, mas eu sempre gosto de provocar que o ponto de início são as pessoas, né? Perfeito, Rebeca, muito bacana as suas falas. É interessante quando você volta no workaholic, né? O quanto a gente falou disso lá atrás e agora a gente está no burnout, né? Eu acho que é muito, muito profundo isso tudo que você trouxe. A gente vai com certeza reverberar, mas ótimas reflexões e principalmente quando você fala, né? Não perder o olhar para o nosso bem-estar, porque se a gente não tem bem-estar, a gente não vai fazer nada bem, né? E acho que a pandemia está trazendo esse desafio ao cubo, né? No sentido de que você agora está dentro de casa e as pessoas estão trabalhando muito mais do que elas já trabalhavam. Então, realmente é um cenário bastante desafiador e diferente esse da pandemia e as pessoas trabalhando em casa, né? Super obrigada, Rebeca. A gente com certeza vai continuar ali. Eu vou para a Ana Lisete agora, Ana. Vamos para o outro lado do balcão, né? A Ana Lisete ela avaliou o estresse e o sofrimento provocado em comunidades impactadas por atividades empresariais. Vamos falar um pouquinho disso também, Ana, por favor? Ana Lisete está com a gente? Você tirou o microfone mudo, talvez? Alô? Oi, agora a gente está te ouvindo. Vamos lá. Então tá. Então, muito obrigada a todos, né? Toda essa equipe aí, incrível pensar um tema tão delicado assim, né? Como essa questão do sofrimento, da saúde mental das pessoas, principalmente nesse momento. E quero dizer assim que encontros como esses, eles provam que a gente pode continuar, mesmo nesse isolamento, a gente continua fazendo laços, né? Esses laços, eles são importantes, eles nos conectam, né? Vão conformando essa teia, onde a gente vai tecendo novos saberes, novos conhecimentos. Esse assunto, assim, ele é um assunto amplo, né? E daí eu gostaria muito de poder fazer a conexão com o Celso, né? Com a Rebeca e assim com a Débora, tudo no sentido de que está tudo interconectado. Mas eu vou falar assim de uma forma sintética, que a gente não tem falado sobre dor. A gente não tem falado sobre sofrimento de uma forma mais que esteja discutido dentro da questão ambiental, né? A gente tem vergonha de falar que a gente está sofrendo, né? Então a gente sempre está no nosso limiar, assim, e dentro dos estudos ambientais, menos ainda, né? Quando a gente fala que uma comunidade sofre, o que a gente quer dizer com isso? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Ela sofre do quê? Por quê? Então, eu acho que isso também é uma oportunidade para a gente trazer novos profissionais para olhar para tudo isso.
a dor, ela não, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista do Freud, ela não é algo assim que a gente sofra para crescer, né? Ela precisa de um acolhimento, ela precisa precisa que a gente gaste essa dor. E como a gente não tem espaço para falar sobre dor, isso fica dentro da gente até chegar no limiar de tudo isso que os meus colegas falaram anteriormente, né? Se a gente pensar, a dor, ela pode ser assim, se a gente pensar num ferro, pense num ferro, quando você põe um ferro quente na tua pele, está passando roupa, ele tem aquele contato com o tecido e ele rompe. Então, é isso que a dor faz com a gente. Quando a gente sofre, e aí pode ser qualquer uma dessas situações que foi falado, você causa assim, esse rompimento e ele pode ficar insuportável. Então, quando a gente está falando em sofrimento psíquico, socioambiental, a gente pode trazer tudo isso, né, que o Celso falou, mas dentro das questões socioambientais, quando uma comunidade ela é retirada do seu lugar, quando ela não consegue mais recuperar a sua identidade, quando ela vê a sua vida ativa, né, que ela tinha dentro daquele espaço, ele é retirado dela, funciona como ferro, né? Ele pode causar esse rompimento, e a gente não tem mensurado isso. Então, é muito importante que a gente comece a pensar nesses espaços de escuta, né? Que a gente comece a trazer isso para dentro dos estudos ambientais. E ainda uma outra questão bastante importante, que é dentro das questões socioambientais, é o universo feminino. E a gente nem chegou ainda a falar do universo feminino. A gente tem mulheres no mundo corporativo que atuam na área ambiental, a gente tem mulheres que atuam no campo, geógrafas, geólogas, biólogas, submetidas a todas as questões, né, ambientais, de machismo, né, quando está fazendo esse trabalho. E a gente tem as mulheres de comunidades quilombolas, ribeirinhas, né, as extrativistas, então, assim, agricultoras. Então, esse universo da gente começar a compreender tudo isso, ele é muito amplo. Então, assim, esse espaço aqui para nós é muito importante. Para finalizar, assim, aí deixa até tempo para as perguntas, eu acho que o que fica, do ponto de vista da psicanálise, é isso. A gente não deve desconsiderar uma dor. A gente pode dar um destino a essa dor e muitas vezes isso pode ser assim, algo que nos faça, que torne uma força nossa, né? Quando a gente consegue lidar com isso. E a outra questão é da gente, né, conseguir olhar tudo isso, não ter medo de lidar, de ver todas essas questões, né? Eu acho que isso pode ser pode ser, sim, muito salutar. Salutar não é uma palavra que eu gosto, mas pode ser isso no sentido da gente conseguir fazer um ponto de virada, né? Começar a olhar para tudo isso de uma forma mais tranquila, né? Mas que a gente precisa falar disso, a gente precisa criar esses espaços. Acho que é só um overview, assim. Um belo overview, Ana Lisete, muito obrigada. Acho que a gente se identifica com tudo isso, né? Acho que esse webinar está sendo incrível por isso, né? Quando você fala, temos vergonha de falar que estamos sofrendo,
eu vou lá para a pesquisa do Celso, quando tem uma daqueles sintomas, talvez usando aí dos termos, né, psicanalíticos, no sentido de que as pessoas são super homens e super mulheres, né, e não podem ter fragilidade, né, então, e os espaços de escuta, então, são fundamentais. Muitíssimo obrigada por enquanto, a gente daqui a pouco volta contigo. E, Débora, vamos lá para você, né? Quer dizer, eu acho que agora a gente chega no espectro próximo ao livro do Celso, na abordagem das motivações individuais dos profissionais de sustentabilidade. Estou super curiosa aí, como uma delas, para ver o que você vai trazer para a gente. Débora, esse é um profissional que precisa de muita resiliência, como a gente sabe, né? Por inúmeras razões. Então, conta para a gente o que você descobriu com essa pesquisa. Contigo, Débora. Débora, você está com o microfone aberto? Eu vou pedir um apoio aí do pessoal. Débora? Parece que está liberando o meu áudio. Tá estamos te ouvindo. Tá. Estamos te ouvindo, por favor. Então, estou agradecendo, estou dando boa tarde, estou achando assim, que tenho o privilégio de falar por último, porque eu fui ouvindo cada uma das perspectivas, né, e ficou bem interessante como uma mandala, né, a gente foi compondo, então o Celso com uma pesquisa ampla, né, de vários aspectos, acho que a questão do isolamento, como em termos de protocolo de risco de saúde mental, de riscos de uma série de patologias de saúde mental, o isolamento, ele sempre foi um sinal de alerta, então ter uma pesquisa organizada e numa linguagem acessível, diferente daquela linguagem muito técnica da academia, é muito bom, né? Eu estava aqui ouvindo ele, ia relembrando um pouco, e já pensando em algumas pessoas para quem eu vou indicar o livro. A Rebeca, que é colega de núcleo de pesquisa, né? A gente trabalha juntas na PUC, com pesquisas em psicologia ambiental, e a Ana Lisete com uma perspectiva da comunidade, né? Então, acho que fantástico. Como que eu vou tentar agora compor isso? Eu vou falar sobre um pouco, acho que um caminhar que eu fiz, a pesquisa sobre lideranças para a sustentabilidade, aconteceu entre o ano de 2015 e 2018, uma pesquisa qualitativa em profundidade, mas ela vem responder algumas questões talvez minhas, né? E aí entra um pouco, eu brinco que eu tive várias vidas, né? E esse é um dos motivos que eu acho que a gente tem que rever em termos de carreira, não é nada esotérico, né? Mas é a possibilidade de a gente pensar a carreira como vários papéis, você não ter necessariamente um padrão de carreira com uma coisa muito fixa, muito centrada em um papel só, né? Então, em 2015 eu tive uma vida passada que eu fui gestora de recursos humanos, né, de várias empresas aqui no Brasil e fora. Eu tive uma epifania, assim, porque naquele avião da TAM que caiu em 2007, eu estaria naquele avião e eu mudei de última hora o meu voo. E aquilo me deu um chacoalhado, assim, eu saí do ambiente organizacional para fazer meio que um sabático e comecei a querer ir para o mundo acadêmico para responder algumas perguntas. Então, lá em 2015, eu já estava no núcleo de pesquisa lá da PUC, onde eu estou com a Rebeca e com a professora Marlise, que é uma grande parceira nas pesquisas, né? E a pergunta era assim, o que faz alguém assumir um papel de liderança para a sustentabilidade? Então, eu fui conversar, e aí, por conta até dessa rede de relacionamentos, eu tinha acesso a pessoas muito bacanas, que estavam fazendo isso na prática, né? E aí eu fui conversar com essas pessoas no nível de presidente de conselho, diretores, pessoas no nível gerencial de C-level, que a gente fala, porque essas eram as pessoas que, de fato, iam ter um impacto nos próximos anos, né, em termos de política, em termos do que estava sendo criado. E aí, quando eu faço esse papel, essa pergunta sobre papel, né, eu também estou baseada numa teoria, que é a teoria de papéis, que eu estudo, né, eu pesquiso, e a narrativa que as pessoas me trazem é uma narrativa muito interessante sobre vários aspectos. Um é que esse público ele teve que ir descobrindo na prática, não tinha referência, né? Eram poucas as referências do que era ser líder para a sustentabilidade.
Apesar de a gente começar a falar sobre sustentabilidade lá na década de 70, 80, a prática disso era uma coisa muito nova, e ainda para algumas pessoas né? Então, a construção desse papel, ela era muito baseada em aprendizados de outros papéis que as pessoas tinham. Então, a metodologia toda, e a Sônia, quando viu uma parte da metodologia, ela batizou uma parte que eu adoro, que ela chamou de radar, né? Em algum momento a gente fala mais sobre isso, mas é muito bom. Porque a pergunta era assim, olhando para todas essas coisas que a gente tem que resolver em termos de sustentabilidade, o que você sente como longe ou como perto de você? O que está perto? Porque o que a gente acaba percebendo? Que as pessoas se paralisam, porque é tanta coisa que parece que está acontecendo, que isso dá uma impotência e uma condição de, nossa, não vai dar certo, eu não vou conseguir resolver, né? Então, quando a gente usa esse parâmetro do radar, a gente fala o seguinte, o que já está perto, o que está longe, e a partir disso, como é que você toma a decisão para pensar na tua estratégia? E aí a outra parte interessante da pesquisa é que, como a gente fala de papéis, eu fazia um exercício com esse executivo, primeiro no papel profissional, né? Então ele me dizia o que ele priorizava e eu usei como guide, como parâmetro, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então ele olhava para cada objetivo e dizia, isso aqui está perto, isso aqui está longe, né? E aquele exercício ia dando um cenário que às vezes trazia uma série de emoções também, uma série de reflexões muito profundas, muito. Foi muito bacana a parceria dessas pessoas para construir isso. E aí depois que eles faziam este radar, né, dizer o que estava perto, o que estava longe, como é que eles estavam decidindo, o que eles conseguiam ver que tinha alguma ação possível para ser feita, eu fazia um convite para eles olharem tudo isso de novo a partir de um outro papel que eles pudessem escolher, um papel muito relevante na vida. E aí os papéis que surgiam, basicamente, né, eram papéis que tinham um traço muito altruísta. Então, ou era papel de pai e de mãe para quem tinha experiência parental, ou era um papel de professor, de alguém que tem que cuidar, que ajudar, que fazer alguma coisa pelo outro, por alguém mais vulnerável, né, ou alguém que precisa aprender alguma coisa, ou um papel de ajudar ou de cuidar, um papel de cuidado. Então, aparecia muito claro que o fenômeno que a gente chama, tem até uma pesquisadora que eu gosto muito, que ela é inclusive holandesa, que é a Linda Steg, ela fala de uma coisa que é o spillover, que é quando eu entro num novo papel, eu pego coisas de outros papéis da minha vida para transferir para esse papel. Então, o que eu tenho investigado, assim, como é que a gente faz esse spillover ficar mais fluido, né? Como é que a gente faz com que as pessoas, de fato, consigam fazer a integração das suas vivências em vários papéis? E a gente tem um outro problema, que algumas pessoas já comentaram aqui, que a gente ainda está com uma lógica no mundo organizacional que a pessoa tem que separe a vida pessoal da vida profissional, né? Ainda tem este paradigma. E aí eu organizei até, depois que a gente faz toda a pesquisa, a gente começa a perceber e dar nome para os dados, né? Eu fazia uma pergunta que assim, quem é você sem crachá? E aí a gente começa a perceber que a integração entre os diversos papéis ela é fundamental para a saúde mental. Então, uma pergunta, em termos de política, de forma muito prática, o que uma empresa pode começar a fazer para fazer com que a saúde mental aconteça? Incentive, né, saindo da coisa do workaholic, incentive que as pessoas tenham vivências saudáveis em vários papéis, né, que elas tenham mais tempo para dedicar, para estudar, para ficar fazendo coisas que ela gosta. Mas como que a gente vai fazer isso numa sociedade tão baseada em produtividade, né? E aí temos a pandemia, que ela veio como uma lição um pouco dolorosa, né? De que talvez esse nível de produtividade exigida pode ser revisto, né? Então, essa questão da amplitude de papéis e da integridade entre os papéis, uma outra coisa que machucava muito as pessoas quando elas viam aquele radar, né? É que quando elas eram pai, mãe, alguém da comunidade, elas olhavam para os ODS e falavam, nossa, isso aqui está perto, isso aqui é importante, isso aqui tem que resolver. A hora que elas faziam um exercício como um gestor de supply chain, por exemplo, elas diziam, sim,
ODS 9, né? Produtividade, assim, elas não conseguiam enxergar como é que ela transfere a preocupação dela, da pessoa física para a pessoa jurídica. Eu tive casos muito bonitos, assim, das pessoas perceberem isso na hora, mas vem cá, eu acho que eu posso fazer melhor, eu acho que eu posso integrar essas duas coisas, né? E basicamente 3 coisas que apareciam muito, assim. Então, o que te faz funcionar nesse papel e o que te bloqueia nesse papel, né? Isso das narrativas, parece aquela coisa de um índio virar para dizer o óbvio, né? Que o Caetano fala, mas o que aparecia era familiaridade, então a pessoa acabava escolhendo aquilo com que ela era já familiar, apoio do grupo que ela estava, então por mais que ela fosse familiar, mas ela não tivesse apoio, nossa, adoro a questão de gênero, mas aqui no meu ambiente não vai rolar, então eu vou pular essa parte e vou fazer uma coisa que entra melhor. E a questão de recursos, porque também não adianta, eu acho que essa é uma outra coisa das organizações, você faz o assignment, né? Você dá uma responsabilidade para a pessoa, mas você não oferece recurso. Então, ela tem que fazer mundos e fundos e ela não tem recurso. Então, essas são as 3 características que faziam aquele cenário de privilegiar e fazer uma estratégia de sustentabilidade. Acho que, falando um pouco da pesquisa e dos resultados, isso foi o que, né, o que aparece mais. Muito bom, Débora. Nossa, muita informação, né? É impactante essa tua fala pessoal aí do avião da TAM, né? Eu acho que você passou por um daqueles que a gente chama de eventos definidores na vida, né? Realmente bastante impactante. Acho que parabéns pelo teu caminho aí, pelas tuas reflexões, e de novo a gente se conhece há tanto tempo, é um carinho especial em ver a sua jornada e tê-la tão perto, né? Muito obrigada por enquanto. A gente já está recebendo uma série de perguntas aqui, mas antes eu vou pedir para o Celso fazer um comentário aqui nessas 3 falas que você ouviu. Celso, por favor. Celso? Aqui, vamos lá. Eu vou começar por um comentário que a Ana trouxe com relação à dor, e a uma certa altura, numa conversa a respeito dessa pesquisa, alguém me falou, mas você diria que a solidão é uma doença? Porque a depressão a gente falou disso no começo aqui do webinar, e já está classificada pela OMS. A minha resposta foi, eu não posso dizer se é doença porque eu não sou médico, né? E essa não é uma pesquisa científica. Deve ter gente melhor, certamente mais capacitada para dar essa classificação. Eu posso te dizer o que as pessoas que responderam à pesquisa dizem. E elas dizem, sim, solidão é uma doença, porque elas associam a solidão à dor. Então, quando a gente tem a Inglaterra com 15% da população, esse foi o dado, se declarando solitária, a Inglaterra cria uma política pública, uma secretaria de solidão, para lidar com o problema. A pesquisa, a nossa aqui, apontou 14,7% da população no mesmo espectro que o inglês. Então, a gente está muito parecido com a Inglaterra. E a gente não está nem perto de ter uma política pública para lidar com isso. Então, a Rebeca fala um pouco de ecossistema, a Débora também citou essa ressignificação que a gente tem que ter pessoalmente, às vezes por um fato como que aconteceu, mas no fundo é assim, é despertar uma consciência, da onde ela vem, do que ela desperta, seja pela responsabilidade que nós temos, seja pela missão que a gente abraçou, como propósito de vida, de trabalho. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse tema de saúde mental no trabalho. Eu estava aqui olhando também, só para finalizar, o tema do webinar, que é saúde mental no trabalho em tempos de pandemia. Eu quase dispensaria a segunda linha, porque é claro que esses tempos de pandemia trouxeram muita luz a esse tema, ao burnout, com muita gente trabalhando demais. O risco o dado a saúde mental ela já vem sendo comprometida muito antes da pandemia. A hora que a curva do coronavírus começar a achatar, a gente não pode deixar a curva da preocupação com a saúde mental achatar junto. Essa que não pode achatar. Então, agora, isso só vai ser possível se nós levarmos em fóruns como esses, em posições como as nossas, esse tema adiante. Eu não vejo política pública preocupada com isso. Vai ter que ser a sociedade civil. Muito bom, Celso. Bom, eu vou passar agora para algumas perguntas da audiência, eu depois vou fazer uma final para vocês também.
Eu vou puxar aqui, ela foi feita pela Vânia Regina aqui para a Rebeca. Vou passar primeiro para a Rebeca, mas, de novo, se vocês quiserem fazer algum comentário, por favor, abra o microfone e podem fazer. Tá? É sobre mitigação de riscos, né? Então, ela pergunta assim, na verdade, ela fez uma pergunta, nós demos uma ampliada aqui na questão dela. Como as organizações podem gerenciar, mitigar os riscos em postos de trabalho remoto, né? E, na verdade, assim, como as organizações podem gerenciar e mitigar riscos junto aos colaboradores nessa perspectiva que nós estamos conversando aqui da saúde mental. Então, Rebeca, por favor. Tá. É um cenário muito novo. Eu lembro, se a gente lembrar, antes da pandemia, a gente discutia se era ou não possível ter uma operação em home office, e a gente viu que é possível, as empresas estão trabalhando. Então, tem questionamentos, principalmente hoje relacionados à segurança de dados, acho que é o que a gente mais vê sendo discutido. Num segundo plano, discussões sobre a segurança física, mobilidade, ergonomia, né? E algumas discussões sendo feitas com relação aos vínculos emocionais, que, como o Celso disse, faz parte, né, da construção de um ser humano saudável, os vínculos, e como é que a gente pode trazer ou mitigar esses riscos que vão gerar mais doença mental, uma vez que os vínculos não estão exatamente acontecendo. Então, nesse cenário, a gente viu empresas promovendo happy hours, empresas desenvolvendo rotinas ou frequências de reuniões para que as pessoas pudessem sustentar e nutrir os vínculos. É um cenário muito novo, a gente não tem resposta, mas como um guarda-chuva, eu tenho visto que é uma excelente oportunidade para a gente reforçar assuntos como o propósito e a visão compartilhada, que tinha ficado um pouquinho deixado de lado, porque no dia a dia, entre um cafezinho ou outro, a gente ia nutrindo essa visão compartilhada, sabe-se lá como, mas agora à distância, as empresas vão ser convidadas a desenvolver políticas, estratégias e processos para aproximar o propósito da instituição, da organização, e principalmente como é que eu compartilho essa visão. Então, não temos ainda grandes respostas, o cenário é novo, mas a gente tem observado grandes evoluções, coisas que estavam debaixo do tapete, tendo que ser agora discutida nesse momento, Sônia. Muito obrigada, Rebeca, acho que tem pontos aí fundamentais. Débora, tem uma pergunta aqui para você, se você pode dar algum exemplo de empresas que estimularam os seus colaboradores a ter outros interesses, a cuidar da saúde mental, mas que tenham tido um impacto positivo nos resultados financeiros. Então, na verdade, aqui estou direcionando para a Débora, de novo, podem ficar à vontade aqui, mas essa questão aí a Rebeca até tangenciou um pouco agora isso, né? Essa questão dos happy hours, desses formatos novos. O que você pode dizer para a gente, Débora? Tá. Eu acho que teve alguns momentos, né, em termos de gestão, que isso foi acontecendo. Então, eu fiz parte de uma geração de gestores de RH que ainda tinha uma carga muito grande de pressão lá na década de 2000, comecinho né, em que os programas de qualidade de vida estavam num boom, né, e aí a empresa começava a trazer tudo para dentro da própria empresa. Então, a pessoa, ou mesmo hoje ainda tem um pouco daquela coisa do workplace fun, né? Um lugar legal, que tem salão de jogos. Isso tem os prós e os contras, porque você acaba tendo assim, não, a pessoa se diverte, mas ela fica só dentro da empresa, né? Outra coisa são os valores em termos de carga horária. Então, tem muita empresa ainda que valoriza a cultura do controle dos corpos, né? Eu estou aqui, eu estou vendo a pessoa, então ela está produtiva. Eu tive 1000 casos aí, exagerando 1000 casos, mas muitos casos de gestores que teve uma vez um gestor que tinha uma ideia que queria fazer um salão de festa dentro da empresa, em vez da pessoa fazer a festa da família dela num buffet fora. Então, essa coisa de fazer os interesses diferentes dentro da própria empresa, eu acho que tem um perigo aí de você continuar ainda dentro de daquele próprio sistema, né? Então, depois a gente vê um outro movimento que as empresas começam a fazer shift reduzido às sextas-feiras, por exemplo. Aí vamos falar de resultados financeiros, né? A gente tem já, há mais de uma década, grandes indústrias que começaram a fazer planejamento de produção, onde liberavam as suas equipes e ainda liberam
E agora, na pandemia, eu acho que a gente tem mais laboratórios sobre isso, no meio do dia da sexta-feira, ou faz uma jornada menor. Em países da Europa, você tem testes, né, de várias empresas fazendo jornadas de menos horas, 30 horas semanais, e aí você já consegue, eu não tenho dados aqui, mas tem muitas pesquisas que já falam de que você acaba tendo uma composição de produtividade, acho que a Rebeca falou um pouco isso, a pessoa não está ali, mas ela trabalha por metas, e aí ela vai ficar o mínimo possível ali, porque ela quer entregar, são entregas, são jobs, né? E ela não está ali só porque ela tem que cumprir horário. Além do que, você tem uma redução de custo operacional, porque você fecha a sua fábrica um pouco mais cedo, você fecha a sua área administrativa, você não tem um monte de custos que agora na pandemia as pessoas estão percebendo também, e você tem um incremento de produtividade. Então, eu não tenho os números aqui, mas depois a gente pode até compartilhar, tem muitas pesquisas que já começam a apresentar esse balance entre menos coisas dentro e menos jornadas de trabalho e mais produtividade. E este risco de você fazer programas de qualidade de vida muito focados com as coisas acontecendo na empresa. Isso não necessariamente vai fazer com que as pessoas tenham interesses diversos, pelo contrário. Então, é legal dar acesso. Você tem hoje no mercado muitas empresas de benefícios flexíveis que as pessoas podem acessar e fazer coisas fora da empresa, né? O papel da empresa está mais em dar acesso, em fazer conectividades, em fazer programas de afinidade onde a pessoa possa buscar isso fora no mundo, né? Do que você fazer aqueles programas centralizados. Então, acho que eu destacaria essas duas coisas. Perfeito, muito bom aí, com toda a tua experiência pregressa também, o olhar novo, né, fica muito bacana. Tem uma pergunta que chegou, eu vou, sobre GRI, indicadores relacionados à questão de saúde mental. Eu falei no início do webinar, mas estão nas normas de GRI 403, de saúde e segurança do trabalho, e obviamente uma relação direta com a DS3 também, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Ana Lisete, mas como eu tenho dito também, Celso, por favor, talvez seja bacana você também dizer aí a partir da sua perspectiva. Aqui vai numa linha do olhar externo à organização como parte interessada, né? Seja investidor, fornecedor, cliente, futuro colaborador, outros, enfim, qualquer público externo. Como identificar, esse olhar de fora, que a empresa trabalha bem os pontos que a gente está tratando nesse webinar? Ana Lisete, você pode passar algumas percepções para a gente sobre isso? Ana Lisete? Abriu, acho que abriu. Bom, essa é uma pergunta bem difícil, muito difícil, assim. Primeiro que a gente não tem tradição nisso, né, Sônia? A gente não está fazendo isso. Na Europa, a gente já está fazendo várias ações. Nos Estados Unidos, existem vários encaminhamentos para isso. Trabalhando muito a questão das mudanças climáticas, né? Como que as pessoas estão se engajando, o que elas estão sentindo em relação ao temor, né, às consequências das mudanças climáticas. No Brasil, a gente ainda está patinando nisso. Então, assim, por isso que eu reforço, né, a minha fala de que um espaço como esse, ele é muito importante, porque a partir daqui, de todo mundo que está ouvindo, a gente pode começar a pensar nisso. Como trazer isso? Eu destaco 2 pontos bem importantes, né, que é a gente começar a inserir dentro dos estudos socioambientais, dos diagnósticos, de avaliação, quando uma empresa está trabalhando nas questões campo, né, principalmente territoriais, dela começar a incluir esse olhar, né, começar a trazer uma outra percepção das questões subjetivas que envolvem a implementação de um determinado programa, por exemplo, ou de um determinado novo projeto. A gente tem exemplos bem trágicos aí no Brasil. E a outra questão, assim, que eu acho que é um outro espaço que pode também trazer uma resposta para isso, como a gente tem falado muito da questão de diversidade, da questão de gênero dentro das organizações, a gente precisa começar a pensar
nessa mulher que trabalha com questões socioambientais? Quais são os impactos que estão acontecendo sobre ela, né? Como que ela lida? A gente sabe que tem várias questões no mundo corporativo, a gente tem a questão, né, de hierarquia de trabalho, a gente sabe que tem questões éticas, a gente sabe que tem essa dificuldade de entrelaçar as diversas áreas. Então, assim, como que a mulher do mundo corporativo que trabalha com o meio ambiente, como que ela está? Ela sofre o burnout, ela tem problemas? E como que são as mulheres que são atingidas pelos projetos que têm um impacto direto na questão ambiental? Então, acho que assim, a gente está agora, né, aqui trilhando, botando uma semente, né? Assim, o que dá para a gente pensar sobre isso? Como que a gente vai começar a construir tudo isso? Porque são temas que a gente trouxe por causa da pandemia, né? Então, Sônia, deu luz a isso. Oi, diga, Débora. Eu queria complementar com uma questão, não sei, desculpa, não sei se a Ana já fechou. Sim, pode ir. Não, eu gosto de fazer uma leitura, assim, é muito interessante quando a gente entra na organização, né, e aí essa coisa de pegar um pouum de cada papel, né, então o olhar clínico que eu carrego um pouco da psicologia clínica, que eu mantive, né, um pedaço da minha agenda eu ainda tenho feito isso. Quando você pega os indicadores da GRI, né, o 403.1, 2, 3 e 4, você tem um monte de dados ali. E o que geralmente a gente percebe é que os dados estão ali, estão circulando, mesmo em relação ao que a empresa já informa de saúde e segurança, né? Que tipo de absenteísmo tem, como estão os números, onde isso está acontecendo, quais são os afastamentos. Geralmente o que a gente percebe é que esses números estão aí e geralmente eles só são reportados e muito pouco cruzamento se faz essa análise. Então, aquela coisa clínica, vamos fazer um diagnóstico, né? Para as empresas que reportam GRI, que já têm essa base de dados, já é um passo a mais, porque você tem uma base de dados, você tem uma base histórica do que vem acontecendo. Então, reportar já é o primeiro passo, você vai vendo o que vai acontecendo ao longo do tempo. E aí, os cruzamentos que a gente pode fazer, às vezes a gente percebe dentro da empresa que já tem coisas acontecendo, né, por exemplo, em termos de saúde e segurança, ou que a empresa já está reagindo, ou que ela já está fazendo, ou que isso já está no pipeline, né? Mas isso não está organizado como política, como programa, ou que ela tem o problema ali instalado e as coisas não estão se conversando. Então, eu acho que uma coisa bacana, uma dica bacana, juntando a pergunta anterior dos indicadores com o que a gente pode estar vendo, eu acho que começar a registrar, fazer esse assessment, né? Olhar para esses indicadores é o primeiro passo. Depois, conectar esses indicadores, e às vezes você conecta isso com outros dados que a empresa já tem. Então, você junta indicadores GRI com pesquisa de clima, você junta indicadores GRI com os dados que estão na ouvidoria, você junta indicadores GRI com performance. Então, dá para ir fazendo, como, né, o médico às vezes pede para a gente aquele hemograma, aquele monte de números, o que eu faço com isso? Né? Então, esse olhar dos indicadores da GRI, ele ajuda muito, porque você tem aí um screening, um ponto de partida. Então, o que eu diria, a primeira coisa, a primeira sugestão é começar a olhar, começar a reportar, né? E a segunda coisa é começar a olhar com carinho, cuidado para esses indicadores, porque eles dizem muito, às vezes parece que você vai fazendo uma leitura assim, nossa, de onde veio isso? São os cruzamentos dos dados, as inteligências que a gente pode gerar com isso. Acho que é uma boa sugestão. É sim, até porque a gente é esse olhar conjunto, né? Quer dizer, as coisas não ficam estanques, né? Qual é o diálogo entre elas, né? Celso, eu não sei se você gostaria de fazer um comentário na pergunta que eu fiz para a Ana Elisete também. Eu gostaria. Eu acho, Sônia, que isso é uma jornada que, como talvez tenha sido lá no princípio a jornada da sustentabilidade, como foi a jornada do investimento social privado, né? E tem uma história que eu gosto muito. Sócrates foi um filósofo, era um grande orador, e um dia um dos discípulos de Sócrates chega para ele, lá na Grécia Antiga, e fala: puxa, Sócrates, você é tão brilhante, você fala tão bem, você tem uma eloquência,
capacidade de argumentar. Se a gente pegasse todos os tiranos da Grécia, trancasse eles aqui, né, durante 3 dias e você palestrasse para eles, será que eles não sairiam daqui melhores? Será que eles iam mudar, né? E Sócrates ri, né, daquela sugestão do discípulo, que era uma brincadeira. Ele diz assim: olha, a minha mãe é uma grande parteira, e realmente a mãe de Sócrates era uma grande parteira, famosa por isso. Mas nem a minha mãe, sendo uma grande parteira, é capaz de dar à luz a uma mulher que não esteja grávida. Então, eu acho que tem uma questão que é o seguinte, é por isso que eu digo que é uma jornada. Eu não sei se saúde mental já está, em que grau está no mapa das lideranças nas empresas. Vai ter que entrar. E aí vai ser uma jornada de construção de importância disso dentro da empresa. Perfeito. Perfeito. Eu tenho daqui a pouco uma pergunta específica para vocês sobre isso também. E eu vou fazer uma outra pergunta da audiência aqui, e depois já vou caminhando para a pergunta final para vocês. Rebeca, para você, a pessoa que nos mandou gostaria de entender se a síndrome do burnout é uma patologia e quem é o profissional que pode diagnosticar essa patologia. E coloca, né, porque infelizmente é a única opção que eu encontro para alertar a empresa que eu não me encontro bem com a sobrecarga de trabalho. Síndrome de burnout é diferente de estafa mental? Por favor, Rebeca, e também se alguém mais quiser complementar. Por favor, Rebeca. A estafa mental, ela é um nome que geralmente se usa quando esse cenário é detectado fora do ambiente de trabalho. O burnout, ele está sempre ligado ao ambiente de trabalho, né? Seja por estar trabalhando ou por estar demitido. Então, tem gente que tem síndrome de burnout, mas está num processo de transição de carreira. O profissional adequado, inicialmente, pode ser um médico, pode ser um psiquiatra e pode ser um psicólogo, embora o psicólogo ele não vai medicar, ele não vai ter autonomia para afastar. Então, principalmente, né, aproveitando aqui setembro amarelo, enfim, é lembrar que pedir ajuda não é feio, né, procurar um profissional habilitado para fazer um bom diagnóstico e conduzir um bom tratamento, passar orientações, é de extrema relevância, e quanto antes a gente for procurar ajuda, melhor, mais rápido a gente volta para o eixo, menos impacto a gente vai perceber no nosso trabalho e na nossa vida pessoal. Então, esqueci o nome de quem perguntou, acho que foi Regiane. Médicos, psiquiatras, em alguns casos psicólogos, mas aí com algumas atividades que não são pertinentes a medicar, afastar, enfim. Ótimo. Obrigada, Rebeca. Vou fazer uma pergunta agora igual para todos vocês, é a nossa pergunta final aqui, também eu já peço que vocês deem a sua mensagem aí ao respondê-la. Eu vou começar com a Ana Lisete, tá bom? Na verdade, assim, eu vou casar com uma pergunta que veio da audiência e a nossa que a gente tinha preparado para vocês. O Celso tocou um pouco, assim, o quanto as empresas de fato estão preparadas para esse tema da saúde mental, né? É clara a conexão, por tudo que a gente ouviu aqui, desses aspectos com criação de valor para as empresas, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso, mas a gente ainda vê que existe um caminho, como o Celso disse, para que isso se estabeleça. Então, a pergunta, na verdade, são duas, né? Por que vocês acham que ainda existe essa falha em endereçar o tema da saúde mental nas empresas? E a pergunta que veio da audiência é se estão começando a mudarem os processos de contratação e de desenvolvimento desses líderes à luz dessas questões. Então, uma é quase uma assunção e a outra é uma pergunta. De qualquer forma, passo para vocês tecerem aí as considerações sobre essa questão de inserção mesmo da saúde mental nas empresas e a mensagem. Ana Lisete, podemos começar com você? Sim. Bom, talvez estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim, pode prosseguir. Talvez eu possa trazer um pouco assim da minha experiência, porque eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo, né? E chegou uma hora assim que eu queria outra coisa diferente, né?
Então, eu não sei se... E eu acabei saindo, indo para a área acadêmica, fui fazer um doutorado, fui poder olhar toda a experiência que eu tinha tido, tentando teorizar um pouco para compreender como é que a gente pode avançar nisso. Então, assim, essa parte das empresas, eu realmente, assim, eu não tenho uma resposta assim, mas para mim, como eu sou uma mulher de campo, né, eu sou geóloga, psicanalista e geóloga, assim, eu trabalhei muitos anos no campo, eu acho que a gente precisa trazer isso, a gente precisa trazer isso para os estudos, para os diagnósticos, né, talvez eu esteja até sendo um pouco repetitiva, mas assim, o que a gente vê é uma grande gama do aumento de conflitos socioambientais, né? Então, assim, e o que a pandemia também mostrou é que a gente está num momento de turning point, né? As empresas precisam reavaliar os seus modos de produção, elas precisam reavaliar as suas formas de gestão, isso é algo que está explodindo em tudo que é lugar, né? A gente viu que as pessoas confinadas demandavam por estar em contato com a natureza, porque se sentiam, né, num processo de sufocamento, literalmente, né? Mas a natureza, por outro lado, ela respondeu dizendo assim, não voltem, eu estou me regenerando, as águas estão voltando a ficar límpidas, os pássaros estão voltando, quer dizer, então, assim, esse é um grande momento de reflexão, né? E a gente não vai conseguir voltar àquela normalidade. Talvez a gente até tente, mas, assim, você sabe quando você está tentando comer alguma coisa porque está gostoso, mas não dá mais, né? Então, eu acho que esse é o momento da gente construir. Vai ser difícil, vai ter muitas abordagens diferentes, né? Os meus colegas têm uma perspectiva e eu tenho outra, então, assim, a gente vai ter que começar a sentar de novo e conversar, né? Porque a gente estava conversando também, acho que o Celso não lembrou de comentar, ou também porque há pouco tempo a gente estava se referindo a um estudo do Global Risk Report, feito em 2019, onde ele apontava o colapso social como um dos maiores riscos aí que está acontecendo no mundo para os negócios, né? Então, assim, é um tema delicado, são abordagens diferentes, a gente pode olhar dentro dos sistemas de gestão, mas a gente precisa olhar dentro das questões de gênero, diversidade, projetos ambientais, socioambientais. Então, assim, vamos começar a compor, né, esse painel, e aí a gente vai caminhar junto, né, nessa perspectiva. Perfeito, muitíssimo obrigada. Débora, sua resposta e palavras finais, por favor. Tá. Eu gosto muito de uma abordagem que é mais para uma linha da psicologia positiva, ela não é uma abordagem ingênua, né? Mas ela entra um pouco na linha da metodologia que a gente acaba usando, que a gente percebe que tem alguns resultados que são bem significativos. Então, quando a gente entra numa empresa, em vez de olhar, né, vamos olhar o que está faltando, eu gosto de fazer um diagnóstico evolutivo, então a gente fala de graus de maturidade, e isso dá uma diferença na equipe que está focada nisso, porque você começa a olhar o que a empresa já tem, é o contrário o processo, por mais que seja o que ela tem, um refeitório, alguma coisa que parece banal, né, já é alguma coisa. Então, numa metodologia onde você começa a fazer isso numa perspectiva evolutiva, de maturidade, que o que já tem pode ir sendo feito, sabe o que tem se falado agora de versão agile, né, de você ir prototipando e fazendo a coisa ficar boa na medida em que acontece? Eu tenho visto isso funcionar muito. Então, você entra com um diagnóstico de maturidade evolutiva de cada coisa que já existe. Às vezes a situação é drástica, né, mas se você entra com o viés da falta, nossa, isso está...
e isso acaba criando de novo a coisa da paralisia. Então, as metodologias positivas que a gente diz é olhar o que já está, o que já tem, mesmo que seja um ponto de partida muito rústico, e a partir daí você ir evoluindo e você mostrar, olha, você já está aqui. Tem uma pesquisadora indiana de empreendedorismo, eu não trouxe o nome dela agora, mas ela tem uma pesquisa muito bacana, que é um pouco parecido com a coisa do radar que eu estava trocando com a Sônia, que a fala é assim, comece de onde você já está e com o que você já tem, mesmo que pareça pouco, né? Então, acho que é isso. A coisa da saúde mental, o que eu tenho visto na minha prática, que parece, assim, dar um desespero às vezes, mas como eu gosto de manter a prática clínica, eu atendo pessoas clinicamente, o que eu tenho visto? Muitos jovens adultos vindo procurar, e aí um pouco bate com a coisa dos 18 ou 34 anos. Eu tenho uma clínica muito masculina, é muito engraçado, tem muitos homens que me procuram, e aí tem um mito, nossa, homens não vão... Vão. Eu tenho, na pandemia, histórias de pessoas que diziam assim para mim, nossa, eu achava que era mimimi, sabe a história do mimimi? E aí, nessa linha, vamos começar? Vamos. E aí, como eu trabalho com a coisa também sobre papéis, às vezes a gente não vai direto lá no papel mais despedaçado. Vamos trabalhar o lado positivo antes, para que este lado fortaleça os outros. Então, eu tenho visto, eu acho que a perspectiva de maturidade, que as coisas estão caminhando, ela é muito positiva para se começar. Por mais que esteja dolorido, por mais que a gente tenha que falar de dor, mas a gente só se sente a vontade de falar de dor se a gente sente que tem espaço para alguma movimentação, que a gente não está rotulado nesse lugar, né? Então, acolhedor faz parte com o olhar que essa dor é passageira e que essa dor pode ser acolhida e que essa dor pode ser ressignificada. Maravilhoso, é o lado cheio do copo, né? Eu sempre gosto muito de usar esse termo e é maravilhoso, acho que é bem isso. Rebeca, por favor, suas palavras finais. Rebeca? Oi, desculpa, estava fechado. Por natureza, eu tenho um olhar otimista da vida, estou alinhada com a Débora nessa questão da maturidade evolutiva, a gente precisa enxergar que é um processo e ele é feito de passos. Eu tenho um olhar privilegiado porque eu acabo atuando dos dois lados da mesa, ora dentro das empresas, olhando para essa evolução, e boa parte do dia também sentada com pessoas, planejando a carreira delas, planejando a vida delas, e sim, tenho percebido que as empresas têm evoluído mais na dor do que no amor, né? Então a gente sabe, a gente já consegue tangibilizar que esse assunto vai impactar na produtividade da empresa, então sim, a gente tem evoluído, ou pelo olhar da gestão financeira, ou pelo olhar da gestão de capital humano, e uma coisa que a gente percebe é que o sistema de formação, o sistema educacional, não prepara os profissionais para lidar com essas demandas. Então, é mais um tópico que sobra, né, para as áreas das empresas, educação corporativa, treinamento e desenvolvimento, terminar essa formação dos profissionais, líderes e gestores para lidar com essas temáticas de assuntos de saúde mental. Então, vejo, sim, as empresas investindo em treinamentos, né, comportamentais, soft skills, para preparar os profissionais a lidarem com essa temática, e, como a pergunta trouxe, nas áreas, né, de aquisição de talento, recrutamento e seleção, também diminuindo o peso do C, do conhecimento, aprendendo a olhar, né, as habilidades e as atitudes, mas também já vendo empresas valorizando e observando mais os valores que aquela pessoa traz e as experiências. Então, a gente sai do momento chá, né, e vai para o momento chave, né, onde um processo de treinamento, um processo de recrutamento e seleção, ele precisa enxergar o ser humano, né, em todas as suas dimensões. Então, eu tenho esse olhar de que, sim, a gente está caminhando, talvez não na velocidade que gostaríamos, mas eu vejo que a gente está caminhando, Sônia. Ótima mensagem, né? Muito positiva também, animadora. E eu vou agora passar para o Celso. A gente tem uma coisa, já que eu estou no meio de psicólogas e num webinar de saúde mental, tem uma fala que as sessões, depois a Débora pode me corrigir, mas que as sessões de análise em geral começam e terminam, né? Da mesma forma, com o mesmo tema, com a mesma abordagem. Celso, a gente começou com você, eu vou terminar com a sua palavra final, por favor.
Tá. Olha, Sônia, eu vejo assim, primeiro eu sou um apaixonado pela humanidade, temas humanos, sou um otimista, eu reconheço os limites, eu gosto muito de reconhecer, eu acho que é a melhor forma da gente lidar com eles. No meu livro, no penúltimo capítulo, o título é Nada neste livro pode ter servido para você. Porque eu fui escrevendo, argumentando e usando o meu melhor, né? Mas a uma certa altura eu já estava no final, eu falei assim, mas será que eu convenci alguém? Porque as pessoas legitimamente podem não estar no tempo de entender. Então, o penúltimo capítulo tem esse título, Nada neste livro pode ter servido para você. E aí eu digo, olha, então, mas pode ser que você conheça alguém que seja a cara desse livro, você encaminhe, e eu vou respeitar a sua decisão se for essa, né? Eu acho que no tema das empresas, existe muito preconceito ainda, né, com relação a tratar de saúde mental. Quem vai a psicólogo, quem vai a psiquiatra. Se eu trabalho numa empresa e eu disser, eu contratei um coach, nossa, parabéns, né? Se eu disser, eu estou fazendo um processo de autoconhecimento, é capaz de me pedirem para fazer uma palestra para o meu departamento. Se eu disser, eu comecei a fazer terapia, não vai ser legal, ninguém vai me chamar para dar palestra porque eu estou fazendo terapia. E a terapia é um processo de coach, de autoconhecimento, disso tudo, né? Então, troca o nome, troca o rótulo, porque tem rótulos que vão ser ruins. Eu acho que tem muito de preconceito. Mas é parte da jornada. E também tem o seguinte, às vezes eu penso se as empresas não têm receio de encontrar em que grau o próprio ambiente delas é o causador da saúde mental abalada. Então, sabe, assim, vou mexer em vespeiro. E a hora que eu entrar em contato e tiver consciência, como é que eu não faço nada a respeito? Não por maldade, eu prefiro pensar por não saber como. Então, a melhor forma é como é que a gente pensa saídas de uma situação que eu acho que ela está posta, né? Mas eu sou otimista, eu acho que a gente tem que achar e vai achar. Muito bom, Celso. Você tocou num tema, obrigada, que tem repercutido aqui no nosso chat e nas pessoas, do preconceito, né, em torno de você fazer uma terapia, estar no processo de acompanhamento. Muito obrigada. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, Ana Lisete, Rebeca, Débora, Celso, acho que foi um dos GRIs reflexões mais profundos, né, da temática. Eu quero puxar aqui uma fala de cada um de vocês que me marcou aqui nesse webinar. Eu puxo do Celso quando ele fala que a solidão é andar desacompanhado de si mesmo. É bonito e triste ao mesmo tempo, e é mesmo, Celso, bonito e triste. A Rebeca trouxe a questão do presenteísmo, né, de trabalhar 12, 14, 16 horas com grau de produtividade baixa, né, e a questão que a empresa é um sistema, e a gente não pode perder o olhar para o bem-estar. Ana Lisete, muito bonito na questão do que mesmo no isolamento a gente faz laços, né? Laços que nos conectam e tecem essa teia de novos saberes e conhecimentos, assim como a GRI Reflexões de hoje. A Débora, muito inspirador também a questão dos outros papéis, né? Que a gente pode ter uma vivência saudável, vários papéis e olhar para a amplitude e integridade entre esses papéis. Então, eu só posso agradecer a oportunidade. Glaucia Térrio, querida diretora da GRI no Brasil, muito obrigada por organizar, por ser a alma aí da GRI. Denis e Blendon, muito obrigada pela parceria de sempre, pelo apoio, a todos que nos acompanharam também. Eu vou encerrar lendo duas falas do livro do Celso aqui, eu mega recomendo o livro, e acho que essas duas aqui expressam um pouco o que a gente falou hoje. Cada pessoa que comece algo em prol do outro será como uma pedra tirada a um lago. Uma onda será criada no lago. De alguma forma, isso vai reverberar em algo ou em alguém. Não seremos uma sociedade justa enquanto calarmos a nossa voz e as nossas capacidades à espera de que alguém fale e faça por nós. Muito obrigada e que a gente só aumente essa rede aqui. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado. Ah. Boa tarde.